Boa tarde, nono ano. Seguiremos estudando a Ásia, ok? Reparem só, turma, a gente está na página 150 do livro. Quem está sem o livro, só assistir o vídeo está tranquilo, ok? Gente, reparem só, a Ásia em si é gigantesca, diversos países que a gente vai ver um pouquinho. E também, uma coisa interessante, né, perceber é o seguinte, que o Oriente Médio, né, a Arábia Saudita, a região que é riquíssima em petróleo, também faz parte da Ásia, né? É somente um detalhe que a gente acaba esquecendo com o tempo, ok? Relevo. A principal característica é o seguinte, que existe a região mais profunda, que é a depressão continental do Mar Morto, menos 416 metros, enquanto que tem a região maior altitude, que é o Monte Everest, que está na cordilheira do Himalaia, 8.848 metros, ok? Reparem só, gente, na Ásia física, né, a cordilheira do Himalaia é essa região aqui, ó. Percebam só aqui, no período da Pangeia, né, na formação dos continentes, essa parte aqui, que seria onde seria o sul da Ásia, né, ela era separada do resto do continente. Uma grande ilha, como se fosse uma grande Austrália. Com o tempo, essa região aqui se juntou com o continente, fazendo que uma batida acontecesse, né, formando então o grande complexo do Himalaia, porque esse processo aqui ele vai nessa direção ao encontro do continente como um todo. Por conta disso, existe a formação do Himalaia e, por conta disso, a formação do Monte Everest, ok? A formação do Himalaia ele cresce 5 centímetros por ano, porque essa batida entre onde seria a Índia, no caso, em relação ao continente da Ásia como um todo, continua acontecendo. A formação, ou seja, essa região toda aumenta 5 centímetros por ano. Hidrografia em relação aos rios, né? É interessante perceber que o Tigre e Eufrates, conhecido desde citação bíblica, então é uma região muito rica em diversos rios, porém, interessante alguns pontos, né? O Mar de Aral, o mar interior, que por conta da utilização da água está quase secando, e essa região do mundo é uma região que com densidade demográfica altíssima, tá? Então, o crescimento econômico dessa região é evidente. Da Índia, a China, Oriente Médio com petróleo, uma população gigante consome muito. O clima, a principal que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: existe do equatorial, parecido com a nossa floresta equatorial amazônica, né, ao polar. Então existe praticamente todos os tipos de clima, né, do frio, desértico, semiárido, tropical. É um continente gigantesco. Tipo de vegetação. Quanto mais ao norte, né, a chamada tundra, né, que é interessante esse permafrost, que seria exatamente um tipo de solo que ele sobrevive muito tempo congelado. É a floresta taiga, muito utilizado para madeira celulose. Como já falei, né, vegetação também, né, o clima equatorial permite a tal da floresta tropical, e muito parecida com a nossa floresta amazônica, ok? Com diferença, obviamente. Lembrar que 60% dessa floresta já foi desmatada na Ásia. Assim também como o clima, a Ásia é gigantesca em relação ao que? Tipos de vegetação. Vegetação de altitude, deserto, savana, floresta temperada, subtropical e floresta até mais ao norte, né? É a tal da tundra. Uso dos solos. Principalmente o que é altamente intensivo. A população é gigante, então qualquer pedacinho de terra é utilizada para agricultura, habitação, ok? E produção pecuária, etc. Isso aqui é muito interessante, turma. Reparem só. O cultivo em terraço permite o quê? Que é uma região que a gente já viu que é a região de monções, chove muito. Por conta disso, com altas taxas de chuva, né, precipitação, para quando essa água toda não escorresse, escorrendo pela esse morro aqui, eles fazem esse tipo de, como se fosse uma grande escada, né? Chamados de terraços. Permite, então, que a água ele não percola, ela não escorre totalmente, fazendo com que empobrecendo o solo, né? Fazendo com que o solo em si não fique com erosão, ok? Muito comum nos nossos morros aqui, ok?
Cara, a sustentabilidade é uma região que é muito poluída porque tem uma população muito grande. Porém, existe cidade na própria China e, no caso específico, a Malásia, que tentam criar cidades com sistemas, digamos assim, com sistemas mais organizados, com menos poluição, ok? Modo de vida, como a gente já viu, existem diversos povos, diversas línguas, e pensar que a Ásia ela tem, tem do árabe, do japonês, do chinês, dos mongóis e dos russos. Imagina só a quantidade de diversidade cultural. Sobre a regionalização, é prestar atenção nisso daqui. Ó. Olha que interessante. Eu botei assim, Oriente Médio e Extremo Oriente. Né? O Extremo Oriente, né, com o símbolo principal o Japão, e o Oriente Médio. Lembrando que essa denominação é a partir da Europa. Ok? Europa mais para cá, que colocava aqui como sendo o Oriente Médio, né, no meio do caminho, para chegar no Extremo Oriente, que é exatamente o Japão. Ok? A Índia, a Arábia Saudita, Irã, China, a Rússia, a região altamente o quê? Com a população gigante, ok? Falar sobre as regiões, né? A Ásia Setentrional seria a Ásia da Rússia, riquíssima em petróleo, e também um solo bem diferente, né? Um solo denominado Chernozem, rico em nutrientes, ok? Sudeste Asiático, a população é gigante. E uma coisa interessante, foi nessa região que tem aquele filme que acontece um grande tsunami, que foi em 2004. Eu não sei se eu esqueci o nome do filme agora, mas a gente até acho que já assistiu em sala. Não sei se eu passei para vocês. Ásia Central, com os nomes super esquisitos, né? Cazaquistão. E de vez em quando alguns jogadores de futebol do Brasil vai jogar futebol nessa região aqui, que tem riquíssimo em petróleo também, ok? Características são estepes e regiões desérticas. É a área central, né? A Ásia Central, que tem aquela característica como um grande deserto e assim por diante, né? Uma coisa interessante é essa aqui, é o tal da bacia do Mar Cáspio, que é dominado principalmente pela Rússia, Irã e Azerbaijão, riquíssimo em quê? Petróleo. Chegamos ao Oriente Médio. Oriente Médio a gente se lembra do quê? Petróleo. Países, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Vale do Israel, Afeganistão. Praticamente, recentemente, né, o Líbano passou na TV, cerca de 40% dos cristãos estão nessa região. O resto praticamente todo muçulmano, ok? Árabe muçulmano. Novamente chegando aqui na parte econômica dessa região, lembrar Tigre e Eufrates, citados até na Bíblia, região da Mesopotâmia, grande valor histórico-cultural. Por ser uma região desértica, durante o dia pode chegar a 40 graus, 50 graus e à noite, às vezes menos 10 graus. Lembrar, grande produtora de petróleo. Ásia Meridional, mais ao sul, Índia, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh. Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo, ok? Voltando exatamente como eu já falei, que a gente já viu naquela imagem anterior, a cordilheira do Himalaia, que formou o grande a formação do Himalaia, formando então o Monte Everest, naquela grande batida, né, que eu já expliquei. Extremo Oriente, China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia. Gente, em relação a essa região, principalmente o Japão e a China como desenvolvimento econômico e Coreia do Sul. Vale lembrar, Coreia do Sul é a marca Samsung, Hyundai, então eles investem muito em tecnologia, assim como o Japão. Diversas marcas, né, desde da Sony como exemplo, Toyota como carro, e a China, que a gente está vendo o crescimento econômico dos últimos 20 anos. Ainda não tem grandes marcas, Xiaomi talvez, mas ainda não dominaram o mundo. Turma, já fizemos essa atividade aqui, ok? Então, assim, finalizando em menos de 10 minutos, a gente viu um panorama de maneira geral da Ásia. Eu vou passar a atividade então escrita. Beleza, turma? Abraços.